Bom dia, meninos. Prazer, meu nome é Ana Paula. Vou estar trabalhando com vocês a disciplina de ciências, né? E espero, não sei se vocês já me conhecem, na sala do 7º ano A, no dia 16, antes de começar a história aí da pandemia, tudo, eu entrei e conheci um pouco de alunos, né? Agora a outra sala eu não tive o prazer de conhecê-los ainda. Mas eu acredito que no decorrer do tempo aí, quando isso tudo passar, se Deus quiser, rápido, a gente estará de volta, né? Então, como eu havia falado para vocês, meu nome é Ana Paula, vou estar trabalhando com vocês a disciplina de ciências. E essa matéria que eu vou começar com vocês agora, gente, ela vai estar na apostila 2, eu acredito que todos já estejam com o material, né? Apostila 2. Eu vou começar com vocês na página 3, onde que nós vamos falar de biomas. Então, eu vou começar esse conteúdo com vocês. Gente, pega a apostila de vocês, todos, por favor. Então, nessa página 3, que eu vou estar aqui comentando com vocês sobre biomas. O que vocês quiserem, vocês marcam, porque a gente vai ter aula ao vivo. E quando tiver essa aula ao vivo, vocês podem estar me perguntando, que eu vou estar esclarecendo tudo com vocês, tá? Então, vamos começar então. O que seria a primeira coisa aqui que nós vamos começar a saber o que são biomas? Antes de eu falar para vocês o que é biomas, eu vou falar para vocês que a gente vai começar por existem os biomas mundiais, né? Nós temos esses biomas mundiais e temos, gente, os biomas que logo depois desse conteúdo que eu passar para vocês, nós vamos ver que existem os biomas brasileiros, né? E por que começar com o mundial para depois ir para os biomas brasileiros? Porque, gente, vão ter características parecidas, né? Quando eu falar em determinado igual desertos e tal, então várias características vão estar apresentando parecido com os brasileiros. Então, por esse motivo que eu vou organizar assim, tá bom? Antes de eu começar a falar aqui um pouquinho com vocês, essa definição aqui vocês já tinham no conteúdo de vocês passado, que é o que era indivíduo, população, comunidade, ecossistema, bioma, biosfera. Então eu vou falar para vocês o que é, vou fazer uma retrospectiva, o que seria cada uma dessas denominações que a gente fala aí na ecologia, que é muito importante a gente saber. Gente, o que eu poderia definir como indivíduo? Indivíduo, gente, são aqueles seres, né, seres vivos, que possuem o quê? As mesmas características, a gente pode dizer assim. Mas para poder definir mais corretamente o que seria indivíduo, seria aqueles seres, o ser macho e a fêmea, quando eles cruzam e dão descendentes férteis. Então, se eu pedisse vocês para poder definir o que é indivíduo, seria isso. São aqueles que têm que ser, devem se cruzar e ter descendentes férteis. Então, seria a definição de indivíduo. O que seria população? Gente, população nada mais é quando eu tenho um conjunto de indivíduos. De que maneira? Quando a gente tem, igual Pires do Rio mesmo, a gente tem uma população, todos os seres vivos ali a gente chama de população. Mas tem vários outros exemplos. Fazenda. A fazenda tem muita vaca. Você dá um exemplo assim. Então, eu tenho uma população de vacas. Vamos supor que eu tenho muitas formigas nessa fazenda, então eu tenho uma população de formigas, né? Então, não especificamente população é só para ser humano, né? Existem vários tipos de populações. Comunidade, o que seria comunidade? Gente, comunidade nada mais é do que quando eu pego populações diferentes e coloco num determinado local. Olha só, vou citar um exemplo na casa de vocês. Na casa de vocês, na minha casa, mora eu e outros familiares. Então, eu posso dizer que mesmo que seja pequeno, eu tenho uma população ali que seria de pessoas. Aí vamos supor que no meu quintal eu tenha formigas, né? Muitas formigas. Aí o que vai acontecer? Na minha casa também eu tenho uma população de formigas. Tenho 5 cachorros, tenho uma população de cachorros. Deixa eu ver aqui, você tá um exemplo meio complicado, mas baratas. Nossa, né? Casa pode ter barata aí. Então, o que acontece? É outra população de baratas. Quando eu junto um conjunto de várias populações, a gente vai formar quem? A comunidade, tá? Só um exemplo aqui para vocês. Aí
depois, gente, vem ecossistema. Agora eu vou até definir aqui embaixo para me explicar para vocês o que seria ecossistema. Gente, ecossistema nada mais é do que um conjunto, eu não sei se vocês já têm essa denominação na cabeça, mas isso aqui é muito importante. Então, ecossistema nada mais é do que o conjunto de fatores bióticos. Então, eu tenho aqui um conjunto de fatores bióticos e abióticos. Professora do céu, o que é isso? De comer, de passar no cabelo, meu Deus, o que é isso? Tá, gente, bio, tudo que for bio está relacionado com vida. Então, fatores bióticos são todos os fatores de vida, tudo que apresentar a vida relacionado ali naquele determinado local é fatores bióticos. Fatores abióticos, gente, o A antes aqui do biótico significa não, então significa coisas que não possuem vida. O que poderia ter coisas que não têm vida, que vai influenciar as coisas que têm vida, que vai formar esse ecossistema? A gente pode falar, gente, luminosidade, a quantidade de luz que possui naquele determinado recipiente, naquele local, a gente pode falar que é fator abiótico. Pressão, salinidade, né? Igual no caso do ecossistema aquático, a quantidade de sal vai afetar. Igual no aquário, quem tem um aquário em casa, a água que a gente coloca lá é uma água, né? É uma água potável, que a gente pode dizer assim. Se eu chegar lá e colocar uma água do mar, aquele peixe, aquele ser vivo, aquele fator biótico que mora naquele ecossistema, porque eu posso falar que o aquário seja um ecossistema pequeno, né? Como eu posso falar que o deserto, né, é um ecossistema gigante, grandão, né? A gente pode falar assim, então tem vários fatores. Então, o que acontece? Se eu pegasse uma água do mar totalmente salina e eu colocasse ali no aquário, os peixes não iriam sobreviver. Então, tem esses fatores. Gente, então esses fatores abióticos eu posso falar que seria temperatura, pressão, salinidade, intensidade de luz, que é a luminosidade, né? E vários outros fatores que a gente vai falando aí, tá bom? Disponibilidade de água e tal. Tudo bem? Então, voltando aqui, falei para vocês o que seria ecossistema. Então, defini aqui, ó, o que é ecossistema? É o conjunto de fatores bióticos que têm vida e fatores abióticos, aqueles que não possuem vida. E aí, turminha, ecossistema é uma coisa, bioma já vai ser outra coisa totalmente diferente. Então, o que seria bioma, gente? Que é o nosso conteúdo, é o que a gente precisa saber mesmo. Bioma é uma grande área, olha, uma grande agora, formada por um complexo de ecossistemas. Então, agora, bioma, gente, ele vai ser uma coisa bem grandona, né, pra gente poder analisar. Olha só para vocês verem, igual aqui no Brasil, só citando um exemplo. Sei que a gente está falando dos mundiais, dos biomas mundiais, mas olha só, a gente tem aqui o Cerrado, que é o local aqui onde que nós moramos, né? Então, esse bioma cerrado, ele vai ser uma área bem grande, formada por um complexo de ecossistema. Professora, por que ecossistema? Porque eu tenho o ecossistema terrestre, tem o aquático, ou seja, que vai fazer todo aquele conjunto. Gente, só uma coisa que eu quero falar para vocês. O que mais vai influenciar em um bioma? Vou deixar anotado aqui embaixo para vocês. O que um bioma, por que existem esses vários tipos de bioma? O que é que influencia? Gente, o que vai influenciar então vai ser clima, vegetação, olha, o principal deles, os principais vai ser o clima e a vegetação, para poder influenciar aqui no bioma. Gente, por que seria isso? Porque dependendo do tipo de clima daquele local, vai influenciar diretamente aonde? No tipo de vegetação. Devido a esse tipo de vegetação, vai influenciar também
seres vivos que a gente vai encontrar naquele determinado local. Exemplo, a gente vai conseguir achar um poodle, um cachorrinho lá no Polo Norte? A gente não vai conseguir. Por quê? Ali vai ter um clima muito gelado, então esse tipo de animal não vai suportar ficar naquele local. Vai ter algum tipo de vegetação que não vai ter alimento, né, para ele ou para qualquer outro ser, a gente não vai conseguir encontrar naquele local. Tudo bem? Ó, seguindo aqui um pouquinho, agora eu vou mostrar para vocês que existem, gente, os biomas mundiais. Esses biomas mundiais aqui, a gente vai ver a floresta pluvial tropical, que eu vou falar para vocês todas as características. Vocês podem ir acompanhando comigo aí, gente. Já passei aqui da página 3, a gente agora vai seguir juntinho na página 4, tá certo? Que eu tô falando aqui dos biomas mundiais. Gente, muito interessante essa partezinha aqui, eu chegar até mais perto para vocês verem, que fala a localidade certa, que tem a legenda, o globo, né? Que mostra direitinho aonde a gente vai achar cada tipo de vegetação daquela ali, ó, tá certo? Vegetação, ó, cada bioma, né? Desculpa, cada bioma daquele ali. Então vai estar aqui. É importante vocês estarem dando uma olhada nisso aqui. Vai acompanhando comigo aí, tá? Junto com a página 4. Olha, então eu vou ter floresta pluvial tropical. Gente, pluvial aqui a gente vai estar falando tudo relacionado com chuva, né? Pluvial, chuva, é um local de muita chuva. Vamos especificar, quero dar uma olhinha com vocês. A gente tem as savanas, temos campo e bosques, floresta sazonal temperada, que é aquelas bem congeladas, aquelas bem lá de cima. Aí temos floresta pluvial temperada, novamente a gente vai estar falando questão de chuva. A taiga, que é uma região de transição, e temos a tundra. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biomas mundiais. E os biomas brasileiros são 6, tá certo? Que depois na próxima aula eu vou estar comentando com vocês. Gente, seguindo aí agora então, eu vou tentar montar com vocês o seguinte, eu vou falar bem calmamente, vocês vão seguindo a apostila de vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar marcando pra gente esclarecer na nossa aula ao vivo que nós teremos, tá? Então eu vou falar bem pausadamente e depois, gente, se vocês quiserem pegar o vídeo e fazer um mapa mental, um esqueminha no caderno, acho que seria bem interessante. Tá certo? Ou se vocês quiserem também assistir o vídeo, acompanhar com a leitura lá na apostila, eu acho que seria bem legal também, tá bom? Ah, gente, outra coisa, vocês vão seguindo aí comigo, conforme eu for explicando, eu vou pegar aqui a apostila e vou estar mostrando a imagem para vocês, tá? Então, vou começar com a floresta pluvial tropical. Gente, o que acontece? Pluvial, falei para vocês. Então, a primeira característica que nós temos, ela tem alto índices de chuva. Então, lá é um local que vai chover bastante. Segunda característica, clima quente e úmido. Obviamente, gente, se está muito quente, vocês aprenderam lá o ciclo da água, né? A apostila passada, então mostra lá que o clima quente, ele acaba favorecendo o quê? Uma grande evaporação da água, consequentemente, chuva. Beleza. Terceira característica, lá vai ter muita água e muita disponibilidade de luz, tá? Quarta característica, gente, graças a essa grande quantidade de água, disponibilidade de luz, a gente vai ter uma grande biodiversidade. O que seria essa biodiversidade? O que é biodiversidade? Vocês já viram isso aí para trás, mas eu vou comentar novamente. Biodiversidade nada mais é do que diversidade de vidas. Então lá vai ter muita bactéria, muito fungo, muito protozoário, muitos animais, muitas aves, muitos peixes e etc, etc. Então vai favorecer essa biodiversidade, tá? Plantas crescem o ano todo. A gente pode falar que são plantas perenes. Professora, o que é isso, perene? São aquelas plantas que o tempo todo ela tá lá. Então não tem aquela, vai ter no verão, né? Verão que vai ter aquele tipo de planta. No outono, na primavera, não. O ano todo, devido a essa grande, né? Porque nós sabemos
que plantas necessitam de água e disponibilidade de luz para realizar fotossíntese. Então, tendo isso aí para ela, vai ter o ano todo, certo? Gente, outra característica são plantas de grande porte. Então, agora eu vou até comentar com vocês, gente, aqui ó, a floresta amazônica, né? Então, a floresta amazônica, ela entra nessa floresta pluvial tropical. Então, o que acontece? São plantas bem grandes, grande porte. Outra coisa, gente, lá na floresta amazônica a gente vai ver que as plantas, né, como eu falei para vocês, que são grandes, as copas das plantas, elas vão, das árvores ali no caso, elas vão interligando, né, e acaba fechando aquele local. Quando fecha esse local, gente, a gente vai ter essa luminosidade e a parte interna da floresta, o que vai acontecer? Vai ser uma região bastante úmida, né? Bastante úmida. Sendo bastante úmida, gente, é um processo, vai ter muito musgo lá. Professora, aqui é musgo, é aquele lodo, né? A gente pode falar quando começa a chover demais atrás da casa, a gente acaba, né, na casa em si, assim, no quintal, a gente acaba topando aqueles tapetinhos verdes. Então isso aí nada mais é do que musgos, certo? Então, outra coisa, gente, o solo dessa floresta, ela vai ser muito rico em matéria orgânica. O que seria essa matéria orgânica? Porque as folhas vão cair, vão depositar ali naquele chão, aquele chão vai ser forrado de folhas que vão entrar em decomposição. E essa decomposição que vai formar a nossa matéria orgânica, né? Então, é um solo bem rico, bem nutritivo, devido a essa decomposição. Exemplos que nós vamos ter dessa floresta. A gente vai ter a floresta amazônica, aqui, né, no Brasil. Nós temos florestas na região central do continente africano, né? Tá totalmente ligado com geografia aí, quando a gente fala ali que acaba tendo essa interligação ali, né? Devido à separação, à localidade e tal. E para finalizar, gente, outro exemplo que a gente tem são florestas que estão localizadas na América Central. Então vocês podem ver que é bem no mesmo local, né? Então olha ali, ó, América Central. Logo a gente tem aqui no Brasil a floresta amazônica e seguindo para frente ali, seguindo o mesmo alinhamento, a gente vai ter no continente africano também esse tipo de floresta pluvial tropical. Por que que a gente vai ter nesses locais, os três que eu falei para vocês? Gente, porque vai estar o mesmo clima, que vai estar perto ali do Equador, próximo, né? A gente pode dizer próximo do Equador, clima. Então, o clima, gente, vai afetar diretamente aonde? No tipo de vegetação. E, consequentemente, também nos animais e etc. que a gente vai encontrar nesse local aqui. Ok? Então, vamos seguir agora um pouquinho, gente. Nós vamos falar agora de savana. Gente, espero que vocês estejam anotando e acompanhando aí comigo, tá? Então aqui a savana, ela vai estar na página 5. Ah, só um minutinho aqui. Voltando na floresta pluvial tropical, gente, aqui ó, os animais típicos aqui, ó, vocês vão estar vendo aí na apostila de vocês. Mostra aqui um sapo. Olha aqui, ó, floresta bem grande, as cópulas fechadas, né, que vocês vão ver aqui direitinho e que vai estar mostrando essa baixa luminosidade dentro da floresta e fora com muita luminosidade, tá bom? Então agora nós vamos para a apostila página 5 e vamos estar falando de savanas agora. Do mesmo jeito, tá, gente? Vou começar comentando sobre temperatura de cada um aí direitinho. Então, da savana, olha, gente, o que seria a savana aqui no Brasil? Vai estar interligado com o cerrado, tá certo? O nosso local, onde que nós estamos, o tipo de vegetação que nós vemos, nós estamos vendo aqui, a gente vai ver também na savana africana, tá certo? Então, vamos lá falar das características. Temperatura quente o ano todo. Acho que a gente consegue ver isso, né, gente? Às vezes começa a dar uma esfriadinha, mas basicamente esfria, pode esfriar, igual o período agora que nós estamos. Pode dar uma esfriada à noite, cedinho, mas a hora que chega à tarde já está aquele calorão novamente. Então, temperatura quente o ano todo. Gente, outra característica importante é a gente dizer, tem duas estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca. Essa chuvosa começa na faixa, assim, a gente pode dizer de outubro e finaliza fevereiro, março.
não é isso? E o outro período que eu não comentei, a gente pode falar que é um período de seca, e nós estamos nessa fase agora de seca, né? Gente, é um solo pobre de nutrientes. Então, diferente do que eu estava falando na floresta pluvial tropical, aqui na savana os solos são bem pobres. É bem típico aqui, gente, a gente encontrar pecuária, né? Algumas plantações de soja, milho, mas uma das coisas que reina aqui no nosso cerrado seria a questão da pecuária, da criação de gado, né? Olha, vegetação formada por gramíneas. O que seria gramíneas, gente? É quando a gente olha para o pasto, aquele tipo de vegetação que a gente encontra ali, então são gramíneas. E algumas com arbustos isolados. Gente, é como se... O que seriam esses arbustos? Seria bem assim, um exemplo que eu vou citar para vocês, assim, é um estilo do pé do piqui. Esse seria esse tipo de arbusto que a gente encontra, né, isolado. Quase sempre a característica deles são espinhosos. Professora, por que são espinhosos? Como eu falei para vocês, que é uma terra pobre em nutrientes. E outra característica que a gente vai encontrar, essa seca muito prolongada, esses espinhos, essa casca grossa que a gente encontra, é para essas plantas armazenarem o quê? Água, não perderem tanta água através da evaporação. E a evapotranspiração que ocorre. O que seria isso? Evaporação e transpiração das plantas também. Raízes profundas e ramificadas. Por que essas raízes têm que ser profundas e ramificadas, gente? Para poder conseguir água, nutrientes, né? Devido, a gente está falando aí desse grande período de seca, então as raízes têm que ser bem longas para conseguir nutriente aí. Outra coisa, gente, os animais, a gente vai encontrar animais herbívoros, grandes herbívoros, nós vamos encontrar aqui nesse local. O que seria herbívoros? Animais que se alimentam de plantas. E espécies carnívoras também, que a gente pode encontrar, onça, né, e outros animais aí. Citei um exemplo para vocês, gente, aqui, igual eu falei para vocês, a gente pode encontrar onça e tal. Lá na savana africana, a gente vai encontrar elefante, né? Zebras, muitos insetos, cupins e mosquitos. Bastante, a gente vai encontrar isso aí lá, tá bom? Vamos agora descer um pouquinho para esse campos e bosques. Vamos ver o que é que a gente vai encontrar nesse aí. Novamente, vou começar o esqueminha. Gente, essa partezinha aqui da campos e bosques, vocês já vão achar na página 7, por favor, tá? Vai acompanhando aí comigo na página 7, que aí vocês vão estar observando as imagens, marcando a dúvida que tiver, para a gente estar esclarecendo, tá bom? Então, vamos lá, para esse campos e bosques. Gente, temperaturas baixas no inverno e alta no verão. Então, quando é frio mesmo, e quando é calor mesmo, né? Gente, outra coisa, ela pode ter outras denominações, outros nomes. Igual na América do Norte, não é chamado de campos e bosques. Na América do Norte é chamado de pradaria. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá? Preocupar aí de olhar essa parte. América do Sul é chamado de pampas. E na Ásia, gente, lá é chamado de estepes. Então, cuidado com isso aí, tá? É campos e bosques, mas tem 3 lugares aí que acabam mudando. Vou repetir novamente. América do Norte é chamado de pradaria, América do Sul é chamado de pampa e na Ásia é chamado de estepes. As plantas lá são gramíneas e arbustos de 2 metros de altura, tá certo? Nesse caso, gente, o solo aí já vai ser um pouquinho mais fértil. Os animais herbívoros nativos, tem muitos animais herbívoros nativos, ou seja, que é daqui ao local lá mesmo. Gente, o nome são chamados de bisões, é como se fosse aqui mesmo tem mostrando para vocês, como se fosse um boi, aí na imagem da apostila de vocês está mostrando, tá? Falei para vocês, tem roedores, muitos roedores, lobos, raposas e insetos grandes nesse local, ok? Vamos agora então para a floresta sazonal temperada. O que seria sazonal? Gente, essa aí ela tá bem no hemisfério norte agora, tá? Bem lá em cima agora.
Hemisfério norte. Então vai ser verões quentes e úmidos. Gente, por que verões quentes e úmidos, né? Quando tá muito quente, chove mais. Plantas grandes, gente, então, na verdade eu vou explicar para vocês o seguinte: quando a gente for falar dessa floresta sazonal temperada, ela vai ter duas definições. A gente vai falar uma partezinha quando ela é verão, e depois eu vou falar para vocês a característica de quando é inverno. Porque quando é verão, vai estar as suas características próprias. Agora é bem definido, tá? Então, quando é verão, o verão vai ser quente e úmido, como eu falei para vocês, bastante quente e bastante chuva. Plantas grandes, então quando está no verão as plantas vão ser grandes. E os animais que a gente vai encontrar lá nesse local serão veados, raposas, esquilos, aves e insetos. Então, quando estiver verão, a gente vai encontrar isso aí lá. Agora, quando é inverno, gente, nesse local, nessa floresta sazonal temperada, a gente já vai encontrar dias curtos, né? Pouca luz. Por que pouca luz? Se o dia vai ser curto, né? Então vai ter pouca intensidade de luz. E vai ter neve, né, gente? Nesse período do inverno lá a gente vai encontrar neve. Aí como que vai ser a vegetação nesse período? As plantas herbáceas. O que seriam essas plantas herbáceas? Musgos, gente, né? Bem pouquinho também, porque gente, na neve ali as plantas não vão encarar de crescer muito não, né? E aí as plantas que tiverem, elas vão ficar com as suas folhas amareladas, e quando chegar no outono, gente, ela vai perder as folhas, tá? É uma propriedade que ela tem até para evitar a transpiração e perda de água, né? E para finalizar essa parte, vou falar para vocês que no frio, gente, os animais lá, eles tendem a hibernar, as aves migram. Para qual situação? Para poder buscar alimento, reprodução. Então, essas plantas vão migrar para uma outra região mais quente. E os animais, eles hibernam, os grandes, né? Por que eles vão hibernar? Para poder não ter gasto de energia. Então, eles se alimentam no período quente e vão hibernar nesse período aí para não ter perda de energia, gasto, né, de energia. Tá quase terminando, tá, gente? Só mais um pouquinho aqui. Floresta pluvial temperada. Pluvial vem de chuva, né? Aonde nós vamos achar essa aqui? Vai ser na América do Norte, próximo a oceanos. Então, na América do Norte, né? Ali que nós vamos encontrar, e próximos aos oceanos. A temperatura lá vai ser amena, ou seja, vai ser mais tranquila a temperatura lá. Verão e inverno, né? Que a gente vai apresentar ali com bastante chuva, viu, gente? Falou pluvial, então vai ter chuva lá o tempo todo. Vegetação de árvores enormes. Essa região, gente, que vai ter aquelas sequoias. Professor, o que é isso? Gente, são plantas enormes, elas podem chegar até 100 metros. Gente, se acontecer um dia de uma árvore dessa cair e tiver que, vamos supor que seja passagem para poder atravessar de uma cidade para outra, eles têm a capacidade de ir lá e fazer uma abertura. Acho que a gente já viu isso no desenho do Pica-Pau. Eles têm a capacidade de fazer uma abertura lá para os carros passarem, porque são árvores muito gigantes. É quase impossível a gente conseguir tirar essa árvore de lá, tá? Essas sequoias, que podem chegar a mais de 100 metros, até quase 100 metros, ou até ultrapassar também, tá bom? Gente, a fauna lá vai ter muito inseto, aves, anfíbios, mamíferos. Esses mamíferos a gente pode destacar cabras, ursos, coiotes, lobos e roedores, certo? Agora, gente, a gente vai falar um pouquinho da taiga. Tá quase acabando, ó, gente, tá faltando um pouquinho. A taiga, também conhecida como floresta de coníferas. Gente, aonde que a gente vai encontrar essa taiga? No Alasca, então bem lá em cima, né, gente? Alasca, Canadá, Europa e na Ásia. Então a gente vai encontrar nesses locais. Gente, o clima lá é frio, verões muito curtos e invernos longos. Para pensar desse local, hein?
Temperaturas lá, a gente vai chegar a valores negativos. Vai ter muita neve lá também. O solo é pobre em nutrientes, claro, né, gente? Porque a neve ali, querendo ou não, a gente sabe que a neve ela tem o poder até de queimar a vegetação. Então, as plantas lá não vão encarar muita coisa, não. Gente, a vegetação que a gente vai encontrar lá vai ser de pinheiros, tá? De coníferas, igual eu falei para vocês, né? Esses pinheiros. Por que os pinheiros suportam? Porque as folhas dele, gente, parecem uma foice. Então, o que acontece? E são caidinhas. Quando a neve cai, ela escorrega e acaba armazenando em um determinado local água para essa planta. Então, é por isso que ela consegue sobreviver naquele determinado local, tá bom? Vou falar agora da fauna. Principalmente de mamíferos. Lá a gente vai encontrar lobos, ursos, tigres, esquilos, coelhos e alces. Alces são aqueles que têm aqueles chifres, né? Eu acho que todo mundo já viu desenhos aí que tem o alce. E para finalizar, turminha, eu vou falar aqui com vocês sobre a tundra, tá? Onde que a gente vai encontrar a tundra? A tundra, ela tá próxima ao polo ártico, bem, né? Bem em cima, então. O clima vai ser o quê? Polar. A água vai ser muito gelada. A vegetação lá praticamente não vai ter, bem escassa. Verão. No verão a gente pode até encontrar o quê? Plantas que são arbustos, musgos e líquens, tá certo? E, gente, a fauna lá, a gente vai ter aves e grandes mamíferos, novamente daquele estilo que eu falei pra vocês. As aves no período do inverno rígido demais, elas vão migrar em busca de alimento e reprodução. E os mamíferos, eles têm uma grande capa de gordura que serve para quê? Para invernar e para proteger também contra o frio intenso. Gente, nós não podemos esquecer também que existem o ecossistema, como eu estava falando aqui, o ecossistema aquático. Esse ecossistema aquático, ele comentou um pouquinho com vocês lá na página 9. O que seriam esses ecossistemas aquáticos? Aquático o nome já está dizendo, né, gente? Que a gente vai ter esse ecossistema de água doce e de água salgada, né? Então, o que eu quero falar para vocês? O que vai influenciar os seres vivos que a gente vai encontrar nesse local? Vai ser a temperatura da água, vai influenciar o tipo de ser vivo, a quantidade de nutrientes, né? Então, dependendo da quantidade de nutrientes ali, luminosidade. Gente, a gente sabe igual no oceano. Quem já assistiu o filme Nemo vai saber muito bem do que eu tô falando. Quando o Nemo tá ali na partezinha de cima, vai ter um tipo de peixe, né? Os peixes são bonitinhos e tal. E quando o Nemo mergulhava ali e foi para outras regiões mais profundas, que jeito que eram os animais? Até que tinha uma luzinha assim em cima, não eram? Os animais feios. Por quê? Os animais lá de baixo, eles são carnívoros. E os de cima, eles já são herbívoros. Ou seja, come algas, vegetais que tem na água. Agora, os de baixo, gente, eles são carnívoros. Eles são feios, dentão. Né? Vocês podem lembrar aí do filme que vocês vão saber lembrar aí, que vai entender o que eu estou falando. Quantidade de nutrientes, que eu falei para vocês, composição química, ou seja, a quantidade de sal, né, vai influenciar aí no tipo de ser vivo que a gente vai encontrar, igual eu havia falado aí sobre luminosidade também. Meninos, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta ao filme, pausa, anota o que vocês não entenderam. A gente vai ter nossa transmissão ao vivo para eu estar esclarecendo com vocês tudo direitinho. Vocês fiquem com Deus, tá? Muitíssimo obrigada e até a próxima aula nossa.